Ó, primeiramente, eu peço que se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. É um segundinho, não paga nada, é de graça. Embaixo do vídeo tem um botão inscrever. Inscreva-se, vamos fortalecer a oposição para 2022, porque a guerra política já começou. Tem os fascistas do Sérgio Moro, os fascistas do Bolsonaro e temos nós ao lado da democracia, ao lado da verdade. Então, um segundinho, inscreva-se. Agora, vamos falar sobre, o Alexandre está irritadíssimo. O Bolsonaro cometeu uma nova interferência na Polícia Federal. O que aconteceu? O Alexandre de Moraes, veja bem, ordem judicial do Alexandre de Moraes, ele decretou a prisão do Alan dos Santos e decretou que se iniciassem os trâmites para a extradição do Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos e agora oficialmente está foragido nos Estados Unidos, desde o dia 5 de outubro. Ok, foi decretada, vamos lembrar uma coisa, decisão judicial não se discute, se cumpre. E o Alexandre de Moraes proferiu uma decisão judicial, é a Suprema Corte, não tem a quem recorrer. Ok. Essa decisão foi para a Polícia Federal. O ministro da Justiça, que é quem comanda a Polícia Federal, que é o Anderson Torres, ele falou que iria analisar a decisão e iria ver o que ele poderia fazer, o que ele poderia não fazer. Quando ele deu essa entrevista, já ligaram alguns alertas lá no setor que está investigando o inquérito das fake news e o inquérito das milícias digitais. Por quê? Porque ele estava dando a entender que ele ia tentar não extraditar o Alan dos Santos, não prendê-lo. E aí, veja bem, já era uma interferência, porque a ordem do STF é que o mandem extraditá-lo. Para quem não sabe, o processo de extradição é um processo complicado. Primeiro a Polícia Federal tem que emitir um parecer, depois esse parecer vai para os Estados Unidos, pedindo, olha, fulano cometeu o crime aqui no Brasil, ele está em solo americano e a gente quer que ele seja detido aí e seja enviado de volta para o Brasil. Aí, isso chega lá na Justiça dos Estados Unidos, isso tramita lá no Departamento de Justiça de lá. Se tudo correr bem, se eles falarem, realmente ele cometeu um crime lá, o crime que foi cometido no Brasil, se fosse cometido aqui também seria crime, ele realmente não pode estar aqui, não pode estar solto, temos que mandar a polícia prendê-lo. Aí isso vai para um juiz, como é uma pessoa sem foro privilegiado lá, é um juiz de primeira instância, Nazarov, é um juiz de primeira instância. O juiz lá, ele decide, manda se prender ou não manda. Ou seja, a ordem do Alexandre de Moraes não vale nos Estados Unidos sem que um juiz norte-americano diga tem que prender esse cidadão. Aí sim, a polícia aciona e vai atrás dele onde quer que ele esteja. Ok. O que aconteceu? O Bolsonaro nomeou Vicente Santini. Santini é um grande amigo do Flávio Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, principalmente do Flávio. Muita gente não sabe, ou não conseguiu, não se lembra, mas a fábrica, a loja da Copenhagen que tinha o Flávio Bolsonaro, que ele usava, segundo o Ministério Público, não é segundo o Thiago não, segundo o Ministério Público, segundo todas as provas do inquérito das rachadinhas, aquela loja de venda de chocolates, o sócio do Flávio Bolsonaro também se chamava Santini. Aí eu vou falar, tentei de todas as maneiras ver se é o mesmo, não é o mesmo Santini, ver se são irmãos, primos, mas não consegui achar, eles não têm redes sociais, eles não expõem praticamente nada da vida deles, mas é uma coincidência muito grande. Justo um Santini, que é um que já usou avião da FAB, tem o mesmo sobrenome do sócio do Flávio Bolsonaro que lavava dinheiro roubado com ele. Quer dizer, a família Bolsonaro e a família Santini estão assim juntas. Ok, o Santini, ele enviou, logo que ficou sabendo que vazou para a imprensa a ordem de prisão contra o Alan dos Santos, o Santini, ele enviou um memorando para um órgão da Polícia Federal, que é o órgão que trata de extradição de brasileiros. E ele enviou um memorando dizendo, de agora em diante eu cuido de qualquer extradição. Por quê? Porque a interferência que o Bolsonaro queria era o seguinte, que o Santini cuidasse das extradições, ou seja, qualquer brasileiro que cometeu crime e tem que ser extraditado, que seja. Mas, se for ligado à milícia, se for ligado à família Bolsonaro, se for o Alan dos Santos, aí não daremos encaminhamento. Isso já era uma interferência e estariam descumprindo a ordem do Alexandre de Moraes. Porém, o que eles não contavam é que uma delegada já tinha dado encaminhamento ao pedido de extradição do Alan. Ou seja, quando o Santini chegou e começou a tomar conta do órgão, o primeiro pedido de extradição que ele foi ver foi do Alan dos Santos, para enterrar aquilo, para ficar seguro que o Alan dos Santos não será preso, que ele ficaria nos Estados Unidos o tempo que ele quisesse, poderia talvez ser deportado, mas a família Bolsonaro o ajudaria de alguma maneira, ele poderia viajar dos Estados Unidos para outro país, porque quando a pessoa é deportada, não é deportado para o seu país, tem que sair de lá.
Se ele quiser sair do Brasil, dos Estados Unidos e ir para Portugal, onde ele pode ficar 6 meses, iria. Se de Portugal ele quisesse ir para outro país onde ele pode ficar mais 3 meses, iria. Ou seja, a ordem de extradição não chegaria nos Estados Unidos. O que acontece é o seguinte, a delegada já tinha dado encaminhamento. Quando chegou o Santini lá, o que aconteceu? Ele percebeu que o pedido do Alan dos Santos de extradição já estava na justiça norte-americana, ou seja, ferrou, o Alan será preso. Vai depender agora da justiça norte-americana, mas eu vou te dar um spoiler. Ele será preso. E aí, o que aconteceu? Ficou louco o Santini. Ele tinha que dar satisfação ao Jair Bolsonaro, ao Eduardo Bolsonaro, ao Carlos Bolsonaro, principalmente ao Jair e ao Eduardo. Eu tô falando aqui há algum tempo e você vê que tá saindo timidamente na mídia, mas o novo chefe do gabinete do ódio não é o Carlos, é o Eduardo Bolsonaro. O gabinete do ódio está se unindo com o Steve Bannon e quem faz essa ponte é o Eduardo. O Carlos não faz mais essa ponte. Talvez o Carlos esteja com demasiados problemas, não sei, mas o novo chefão do gabinete do ódio é o Eduardo Bolsonaro, é ele quem está comandando tudo. E o Alan dos Santos também faz parte dessa ponte entre o gabinete do ódio no Brasil e o gabinete do ódio, que eles querem um escritório do ódio, não é nem gabinete, é um escritório gigantesco do ódio que eles querem montar nos Estados Unidos para ficarem impunes lá. Como você vê, eles colocam o Santini, que é amigo do Flávio e do Eduardo e do Carlos, ou seja, amigo da família, no Ministério da Justiça e na Polícia Federal, para que qualquer pedido de extradição futuro não chegue aos Estados Unidos. Ou seja, eles podem cometer os crimes que quiserem nos Estados Unidos e ficarem impunes. Porque se não for crime lá, se a polícia de lá não for atrás deles, a polícia do Brasil não poderá ir atrás porque os pedidos de extradição jamais chegarão lá. O que acontece é o seguinte, quando ele chegou já tinha, o do Alan pelo menos. E aí, ele tinha que dar satisfação à família. O que ele fez? Ele exonerou a delegada. Só que a partir do momento em que ele exonera a delegada, ele exonerou a delegada, saiu no Diário Oficial. A partir desse momento, o que acontece? Ele está claramente interferindo na Polícia Federal em favor de criminosos. Não de quaisquer criminosos. Criminosos que estavam tentando ajudar num golpe de Estado. Criminosos que ameaçam ministros do Supremo Tribunal Federal e que estava descumprindo claramente o Santini e o governo Bolsonaro uma ordem judicial do Alexandre de Moraes. O Alexandre ficou irritadíssimo, mas muito, muito irritado. Como é que se exonera uma delegada que era diretora do departamento porque ela deu encaminhamento num pedido legal que foi ordem do Supremo Tribunal Federal? Pois bem, agora, olha só, agora o Alexandre, ele já prometeu mais prisões nos próximos 40 dias. Ele prometeu isso faz uns 15 dias, então temos aí mais 25, 30 dias mais ou menos aí para dar uma margem de erro em que ele prenderá mais gente ligada ao gabinete do ódio. Mas ele está pensando em adiantar a prisão ou em prender mais gente ainda. Por quê? Porque o que está se percebendo no STF é o seguinte, principalmente na investigação do inquérito das milícias digitais. Vamos lembrar, o inquérito das fake news, o inquérito das milícias digitais, que herdou o inquérito dos atos antidemocráticos, eles se cruzam, os investigadores são os mesmos, a delegada é a mesma, a delegada Denise, os agentes da Polícia Federal nesses dois inquéritos são os mesmos e quem toca os inquéritos é o Alexandre de Moraes. O das milícias digitais, o Augusto Aras, por ser Procurador-Geral da República, ele também tem alguma parte nisso, mas o Alexandre já mostrou várias vezes que ele ignora o Augusto Aras, várias vezes ele toma a decisão sem nem perguntar para a Procuradoria-Geral da República, ele simplesmente toma a decisão aí, dane-se a PGR porque eu não quero mais saber do Aras. Ok, no das fake news o Aras não está, o Aras não tem acesso a esse inquérito. O que o Alexandre percebeu é o seguinte, essa organização que já era financiada com dinheiro de fora, dinheiro dos Estados Unidos, ou seja, uma organização criminosa internacional, está começando a se estabelecer em Washington. Por quê? Porque lá é onde mora o Alan dos Santos e lá é onde está morando agora o Steve Bannon. O Steve Bannon é outro que está para ser preso. O Steve Bannon está para ser preso nos próximos 6 meses, mais ou menos, ele será preso porque ele faltou num depoimento à CPI, ele achou que ia demorar mais de um ano para dar em alguma coisa, que ia prescrever o crime de faltar à CPI, porém, as coisas andaram muito mais rápido, o Steve Bannon, muito mais rápido do que ele imaginava. O Steve Bannon está desesperado. O gabinete do ódio se formando nos Estados Unidos, o que acontece? Com brasileiros e americanos juntos, fica muito, muito difícil do Alexandre rastrear. Ele não pode quebrar sigilo telefônico nos Estados Unidos. Tá lá o Alan dos Santos com o número dele dos Estados Unidos, com o chip dele dos Estados Unidos, não tem como o Alexandre de Moraes falar, quero os sigilos dele para saber para quem ele tá ligando. Não tem como. Eu vou quebrar o sigilo telemático dele lá? Não dá. Vou quebrar não sei o que dele. Não tem. Nos Estados Unidos não dá. Então o Alexandre fez o que dava, que era, ele afogou
o Alan dos Santos financeiramente o quanto pôde, porém, o Gabinete do Ódio, em parte, é financiado agora pelo pessoal do Steve Bannon. E eu vou falar, são bilionários. O Steve Bannon é um cara que tem muita grana. Pra você ter ideia, quando ele foi preso, ele pagou quase 10 milhões de dólares de fiança. Assim, ó, do dia pra noite aparecem 10 milhões de dólares. E depois ele foi morar no iate dele. O iate dele custa mais de 15 milhões de dólares. Olha só. Então vamos deixar claro com um grito na garganta: é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos do canal Plutão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Tá aqui um trecho lá em Porto Alegre, ficou lá 4 horas rodando na semana passada, foi na sexta. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, e no primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay e deixa também as outras redes sociais. Nessa semana a gente já fechou 4 cidades na Paraíba, também Porto Alegre rodar de novo, vamos São Paulo, capital, e vamos bater a nossa meta de 10 cidades, mesmo eu tendo viajado 30 horas essa semana, a gente vai pra cima deles. Falou!